E aí, pessoal, beleza? A aula de hoje será sobre questão energética brasileira, ok? Continuando nosso estudo sobre as fontes de energia. Agora a gente vai ver o caso específico do Brasil, beleza? Vamos lá. Matriz energética. Esse é um primeiro conceito muito importante que a gente tem que entender, que é o conceito de matriz energética. Basicamente, a gente pode dizer que a matriz energética é a proporção de consumo de cada fonte energética. Geralmente, a matriz energética vai ser dada em um gráfico ou uma tabela que vai nos mostrar quanto cada país, região, estado, enfim, qualquer recorte geográfico consome de energia, ok? E aqui eu vou trazer para vocês a matriz energética do Brasil comparado com a matriz energética mundial. Então, a primeira fonte de energia que eu trago aqui é o petróleo, ok? O petróleo é a principal fonte da matriz energética brasileira, pode ser vista aqui desse lado, como também é a principal, aqui ó, brasileira, como também é a principal fonte da matriz energética mundial. O Brasil consome, de toda a energia que é consumida do Brasil, 36% vem do petróleo, e enquanto no mundo essa porcentagem é de 32%. Vamos seguir. Depois o carvão. Notem, o mundo depende 27% do carvão, enquanto o Brasil depende só 6%. Isso quer dizer que o carvão é uma fonte energética muito menos importante para o Brasil do que é para o restante dos países, né? Do que a média do restante dos países. Gás natural. Aqui a gente tem uma situação um pouco mais equilibrada, 13% no Brasil, 22% no mundo. Hidrelétrica, agora é muito interessante, na verdade energia hidráulica, né? Muito interessante que o Brasil consome 12% de toda a sua energia usada para produzir energia elétrica, para fazer os carros, os caminhões andarem, enfim, para aquecer as casas, vem da energia hidrelétrica, 12%. E no mundo essa porcentagem é somente de 2%. Energia nuclear, o mundo usa 6% e o Brasil usa 1,5%. E o álcool, o Brasil usa 17% e o mundo usa 10%. No caso do Brasil, o álcool vem principalmente do bagaço da cana, tá? O que não é uma regra. Nos Estados Unidos, por exemplo, o álcool vem principalmente do milho, mas a gente vai falar com isso com calma mais para frente. Outra informação importante é que 8% da matriz energética brasileira vem da lenha, ok? Evidenciando que muitas casas no Brasil não têm acesso a fontes mais tecnológicas de energia e acaba sendo a lenha a forma que se recorre, por exemplo, para cozinhar alimentos, para aquecer a casa, enfim. O que é importante notar aqui é que o Brasil ele tem uma proporção dessas duas fontes energéticas aqui, ó, a hidráulica e o álcool muito maior que o restante do mundo. Isso indica que o Brasil faz uso de energias renováveis em uma proporção maior do que o mundo. Essas duas energias são renováveis, tá? E, como você pode notar aqui, a cor verde, né, aqui e aqui, indica que elas são renováveis, e a vermelha que são não renováveis. Então, com isso a gente já pode entender esse gráfico aqui. 44% da energia consumida no Brasil vem de fontes não renováveis, enquanto 56% vem de fontes renováveis. No mundo, isso é muito diferente. 86%, ou seja, a imensa maioria vem de fontes de energia não renováveis e apenas 14% vem de fontes de energia renováveis. Então, estamos bem nesse sentido, olhando superficialmente, claro. E um outro conceito importante que a gente não pode confundir com o de matriz energética é o conceito de matriz elétrica, ok? Enquanto a matriz energética ela está ali relacionada com todo o consumo energético de um país, que inclui, além da energia elétrica, por exemplo, a energia consumida por veículos pessoais, por caminhões, enfim, a matriz elétrica ela foca somente na produção de energia elétrica. Então, bem importante aqui salientar que a matriz
elétrica representa a proporção de consumo de cada fonte energética para uso como eletricidade, ok? Então, é diferente matriz energética de matriz energética elétrica ou matriz elétrica. Vamos entender então como funciona no Brasil e no mundo? Então, aqui a gente já vê uma característica bem diferente da matriz energética, que é a energia predominante aqui não é mais o petróleo, né? O petróleo aqui, para produzir energia elétrica, ele só é responsável por 2,5% no Brasil e por 4% no mundo. No caso, a principal fonte da matriz elétrica brasileira disparado é aqui a hidrelétrica, a energia hidráulica. 65%, de novo, 65% de toda a energia elétrica consumida no Brasil vem de hidrelétrica. Ok? Uma proporção muito maior do que no mundo inteiro, que a gente tem só 17%, né? Outra coisa importante destacar aqui é o uso do carvão. Enquanto o mundo, a principal fonte da matriz elétrica mundial é o carvão, com 38%, o Brasil utiliza essa fonte só em 4%, ou seja, uma fonte energética muito mais importante no mundo do que no Brasil. No caso do gás natural, a gente também tem um maior uso no mundo, 23% contra só 10% no Brasil. Energia nuclear, 10% no mundo, 3% no Brasil, ou seja, a energia nuclear ela é muito mais utilizada na média dos países do que somente no Brasil. E o álcool, a liderança é do Brasil, 8% contra 2%. Quando a gente considera só as energias renováveis e limpas, que é o caso da energia solar, eólica, geotérmica e maré, o Brasil e o mundo têm proporções bastante similares, 7% contra 6%. Ok? Então, decorem, anotem, muito importante frisar. A matriz elétrica do Brasil é a principal fonte energética da matriz elétrica do Brasil é energia hidráulica. Da matriz energética é o petróleo do mundo. Da matriz energética, petróleo. Da matriz elétrica, carvão, ok? Quando a gente considera só a matriz elétrica, a gente tem que 82% da energia produzida no Brasil ela vem de fonte renovável, enquanto no mundo essa proporção é só de 24%, ok? Então o Brasil é muito bem nisso, importante ressaltar coisas boas como o que acontece aqui, ok? Então vamos falar dessas fontes de energia, começando pelo petróleo, que é a principal fonte da matriz energética brasileira, tá? A maior parte do petróleo no Brasil vem dessa área costeira, aqui que a gente vai chamar de plataforma continental, aqui embaixo também, tudo que está fora aqui do continente, né, do mapa do Brasil, é plataforma continental, e a maior parte do petróleo brasileiro, a imensa maioria, vem dele, ok? Com destaque para duas regiões, duas províncias de exploração petrolífera muito importante, que são as bacias de Santos e de Campos, no litoral das regiões Sul e Sudeste. Dentro do continente, a gente também tem destaque, que é aqui na Amazônia, ok? Especialmente na jazida de Urucu, ok? Também importante, mas é fundamental guardar essa máxima. A maior parte do petróleo, a imensa maior parte do petróleo produzido no Brasil vem da plataforma continental, ou seja, de dentro dos oceanos, ok? E claro, a gente também tem as refinarias. Os triângulos amarelos nessa imagem representam as refinarias. E a maior parte delas estão localizadas onde? Na faixa litorânea. Tem exceções, claro, como aqui no norte do país, mas a maior parte está na faixa litorânea, facilitando o escoamento desses produtos, ok? Derivados do petróleo. Então, o Brasil ele produz uma quantidade similar à que ele consome, mas o Brasil ainda importa petróleo. Isso quer dizer que nós não temos a nossa tal autossuficiência. Se a gente analisa os dados puros, a gente observa que a quantidade de petróleo que o Brasil produz é igual àquela que ele consome, mas na prática ocorre ainda importação de petróleo. Por quê? Bem,
por causa dessa diferenciação entre petróleo pesado, que é um petróleo onde a gente não consegue, é um petróleo com menos qualidade, onde a gente não consegue extrair produtos mais refinados, como o óleo diesel, como a gasolina, e o petróleo leve, onde isso é mais fácil, ok? E acontece que as jazidas de petróleo no Brasil são especialmente de petróleo pesado. E isso obriga o Brasil a importar petróleo leve de outros países para misturar com o nosso petróleo pesado para poder levar para as refinarias, ok? E lá produzir os derivados, beleza? E é claro, quando a gente fala de petróleo, a gente não pode deixar de destacar a nossa petrolífera estatal, que é a Petrobras, a principal empresa, a principal indústria do nosso país. A Petrobras ela foi criada lá no governo de Getúlio Vargas em 1959, aliás, 1953, né? E quando ela foi criada, se instituiu o monopólio da exploração petrolífera no país. Isso quer dizer o quê? Que só a Petrobras poderia explorar e refinar petróleo no nosso país. Isso perdurou por muito tempo, até que em 1997, já dentro daquele contexto de neoliberalismo econômico, esse monopólio termina e outras empresas passam a também poderem explorar e refinar o petróleo brasileiro, muito embora a Petrobras acabasse ficando na liderança, né, da exploração petrolífera do país, inclusive até os dias de hoje. Beleza? E é claro, a gente tem que salientar a importância desse carinha aqui, o pré-sal, que foi um marco muito importante para a história de exploração petrolífera brasileira. Primeiramente, né, o que é o pré-sal? Basicamente, o que se explorava no Brasil até então era essa área aqui, essa área em marrom, que a gente chamava de pós-sal, que é uma área, uma camada aí mais superficial. Só que a Petrobras conseguiu descobrir abaixo de uma camada de sal gigantesca uma outra camada que tinha um reservatório de petróleo muito grande, localizado a 7.000 metros de profundidade, ok? E esse petróleo, gente, olha só, ele era leve. Isso quer dizer que a exploração do petróleo poderia levar o Brasil a uma autossuficiência petrolífera, porque era justamente esse tipo de petróleo que a gente precisava. E a quantidade de petróleo que se estimava ter ali era de 6 a 10 bilhões de barris, ou seja, uma quantidade muito grande, ok? Mas é claro que não é tão simples assim, né? Explorar o petróleo a essa profundidade demanda muito investimento, demanda muita tecnologia. Afinal, a gente está falando de algo que está a 7.000 metros de profundidade, ok? Então não é tão simples assim explorar. É uma coisa que precisa de muitos estudos e está em operação, embora hoje sofra com o processo de privatização e de perda aí de controle sobre a Petrobras, controle público sobre a Petrobras, que poderia levar a riqueza desse pré-sal não para o povo brasileiro, mas aí para empresas estrangeiras, petrolíferas estrangeiras. Segue, carvão mineral. Como a gente mostrou nos gráficos de matriz energética e matriz energética elétrica do Brasil, o carvão mineral não é muito importante, ok? Então não tem muito o que falar sobre ele. As principais jazidas de carvão do Brasil ficam aqui, ó, entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Rio Grande do Sul tem mais reservas de carvão, mas aqui em Santa Catarina é onde ocorre a maior produção de carvão, ok? Então, ó, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E, especificamente, o Vale do Rio Tubarão é a maior área produtora de carvão no nosso país, ok? O Vale do Rio Tubarão é a maior área produtora de carvão no Brasil. Só que é um carvão em geral de baixa qualidade, então não tem como investir muito nesse tipo de fonte energética, porque é um carvão que tem muito rejeito, que não tem uma propriedade calorífera, uma propriedade energética muito grande. Então o carvão perde importância como matriz energética em cenário nacional.
E um ponto importante, marcante, foi o fim do monopólio de uso do carvão brasileiro, do carvão catarinense, do carvão gaúcho nas indústrias nacionais. Também, olha, não coincidentemente, em 1990, que é o período da abertura neoliberal do Brasil. Então, se não existe mais necessidade de usar uma porcentagem de carvão brasileiro nas indústrias, obviamente as indústrias vão optar por um carvão melhor, de maior qualidade e mais barato importado, e ocorre o desmonte do setor carbonífero em Santa Catarina, por exemplo. Gás natural. Aqui é interessante que o gás natural é um tipo de fonte energética que tem ganhado apoio, que vem ganhando apoio nos últimos anos. Hoje, por exemplo, ele é usado em 166 termoelétricas, ou seja, 166 usinas de geração de energia elétrica no Brasil usam o gás natural. Isso quer dizer que é a segunda maior fonte energética, a segunda fonte energética mais utilizada do país nas termoelétricas, só perdendo para o petróleo. E o fato, né, dessa fonte energética ter ganhado muita força é ilustrado pelo aumento da malha, a malha dutoviária, né, a malha de dutos no nosso país nos últimos anos, nas últimas décadas, tá? A primeira que a gente tem que destacar, obviamente, é esse gasoduto, o gasoduto Brasil-Bolívia, que vem lá de uma cidade próxima a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A Bolívia, que é um país que tem uma quantidade de gás natural grande no seu território, vai aqui com o ramal até a Grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, e depois desce aqui, ó, até a cidade de Porto Alegre, ok? Essa obra, embora começou a ser feita lá no governo FHC na década de 90, ok? Ganhou realmente fôlego e foi inaugurada em 2010 durante o governo Lula, ok? Mas o gasoduto Brasil-Bolívia não é o único, existem outros. Mas primeiro vamos falar um pouco melhor dele, né? O gasoduto Brasil-Bolívia quase dobrou a malha dutoviária brasileira na época, ou seja, era uma malha dutoviária bastante incipiente quando esse gasoduto foi inaugurado. E esse gasoduto permitiu uma melhora da eficiência dos parques industriais da região sul e sudeste, ok? Tornando a indústria mais competitiva. Afinal, agora essas indústrias tinham disponível um gás, uma fonte energética mais barata, menos poluidora, que faria os processos industriais serem mais eficientes e automaticamente ter um produto industrial mais barato. Né? E, obviamente, se é mais barato, é mais competitivo, ou seja, foi muito importante para as indústrias nesse trajeto a implantação do gasoduto Brasil-Bolívia. Vamos lá. Muito do nosso gás natural que é produzido internamente vem aqui, da Bacia de Campos. E quem assistiu a aula sobre fontes de energia não renováveis não se surpreende, porque sabe que geralmente as bacias, as jazidas de gás natural estão associadas às jazidas de petróleo, e a Bacia de Campos, como a gente acabou de ver, é uma importante jazida petrolífera. Vamos lá, aqui a gente tem dois gasodutos que são um pouco mais antigos, que é esse aqui da região sudeste e esse aqui da região nordeste. O da região sudeste é importante salientar que ele se liga, né, facilmente aqui ao gasoduto Brasil-Bolívia. Isso permitiu também que as indústrias localizadas nesses trechos fossem também beneficiadas. Mas o importante salientar aqui que também em 2010 a gente teve a construção de uma ligação entre o gasoduto do Sudeste e o gasoduto do Nordeste, a chamada integração dutoviária Sudeste-Nordeste, que possibilitou a integração desses dois sistemas dutoviários. E não são os únicos. Em 2009, foi inaugurado aqui na região norte um gasoduto entre as cidades de Urucu e Manaus. Ok? Esse gasoduto Urucu-Coari-Manaus servia para escoar o gasoduto explorado em Urucu até Manaus. Ok? Esse gasoduto permitiu uma autonomia energética maior da região norte, permitiu que as termoelétricas da região, que até então tinham muitas, especialmente movidas a óleo, fossem
trocadas por termoelétricas a gás. Vamos lembrar que termoelétricas a gás são menos poluentes do que termoelétricas a petróleo, ou seja, termoelétricas a óleo. E aqui uma série de benefícios que isso trouxe. Energia mais barata, menos poluente e diminui a dependência do petróleo. Isso é muito importante, porque o preço do petróleo, ele varia conforme o cenário internacional. Então, se o cenário internacional não é favorável, ok? A gente também tem um cenário de crise econômica dentro do nosso país, de crise energética dentro do nosso país. Então, conseguir produzir internamente algo que se precisa importar é bastante interessante para melhorar a independência do país. E a última questão aqui, importante também de lembrarmos, é que existiu e ainda existe um projeto de ligação de um gasoduto de Porto Alegre até a cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E esse gasoduto permitiria a ligação do sistema dutoviário argentino com o sistema dutoviário brasileiro, permitindo a importação de gás natural da Argentina, ok? Anotem isso, importante. Vamos lá, energia nuclear. A gente tem somente 2 reatores nucleares no Brasil, que são os reatores de Angra 1 e Angra 2, ou seja, a gente só tem 2 usinas nucleares operando no nosso país. Mas a gente também tem a 5ª maior reserva do mundo de urano. E o urano, o que tem a ver, né? O urano com energia nuclear? Geralmente é o átomo do urano que é quebrado nessas energias nucleares e gera energia, tá? Então, ter uma reserva de urano, e aqui eu destaquei essa aqui no estado do Pará, no município de Barreirinhas, é também importante para a questão da soberania nacional. Então vamos lá, Angra 1 foi inaugurada em 1985, Angra 2 em 1999 e Angra 3 ainda está carregando, né? Está aqui em carregamento. E por que ter energia nuclear é importante para um país? Vamos lá. Diversificação da matriz energética. Obviamente, quanto mais fontes energéticas um país tem, quanto mais opções para obter energia um país tem, menos dependente das oscilações naturais ou de mercado um país fica. Vamos imaginar, por exemplo, um estado que dependa 100% da sua matriz energética da energia hidrelétrica, por exemplo. Se acontece um período de seca muito grande, o estado fica sem energia. Então é importante ter diversas opções, ok, de exploração energética. Aqui uma questão de defesa, né? Soberania nacional. Somente 12 países do mundo fora da Europa produzem energia nuclear. Aqui na América Latina, isso se restringe apenas a México, Argentina e ao Brasil. Ok? Então é uma questão de soberania nacional ter a tecnologia nuclear. Mas é claro que a gente tem aqui um ponto negativo muito grande. Conforme aconteceu em Chernobyl e Fukushima, existe sempre um risco de acidente nuclear, que é uma catástrofe ambiental muito grande e humana muito grande, já que a radiação poderia aí ficar na área por décadas e até séculos. Aqui, só para destacar os países que produzem energia nuclear, está um pouquinho pequeno, pode não ficar muito claro, mas aqui, ó, tirando a Europa, tá? A gente tem aqui na Ásia, China, no Extremo Oriente, né? China, Coreia do Sul e Taiwan. A gente tem no Oriente Médio e no Sul da Ásia, Irã, Paquistão e Índia. A gente tem aqui na África, a África do Sul. Na América do Norte, os 3 países, ok? Estados Unidos, Canadá e México produzem. E na América do Sul, somente o Brasil e a Argentina, ok? Agora, a energia hidráulica é a principal energia, a principal fonte de energia da matriz elétrica brasileira. Não é a principal da matriz energética, mas é a principal da matriz elétrica ou da matriz energética elétrica, ok? E aqui é um desenho das principais hidrelétricas, usinas hidrelétricas do país. O Brasil, como a gente já falou em aulas passadas,
é o terceiro maior produtor de energia hidráulica do mundo, só perdendo para os Estados Unidos e para o Canadá. Aqui destacando primeiramente duas usinas na região norte, a de Tucuruí é de 1984, mas o destaque aqui que eu queria salientar é a usina de Belo Monte de 2011. Guardem isso, vamos continuar. Duas usinas também aqui importantes, as de Jirau e as de Santo Antônio, ambas em Rondônia. Notem, 2012 e 2016. Agora a questão que fica, essas usinas, 3 das principais usinas do país foram construídas recentemente, Belo Monte, Jirau e Santo Antônio. E muito se discute se de fato essa capacidade energética pode ser drenada, para o centro-sul do país, que seria a região mais dinâmica. Então se questiona, levando em consideração, claro, que a Amazônia tem aí uma riqueza mineral muito grande, se questiona se essas usinas não estão sendo criadas somente, exclusivamente para viabilizar projetos mineradores e não para uma questão de resolver a questão energética nacional, ok? É uma pergunta que se faz e existe um amplo debate sobre isso. E a gente tem que lembrar, né, que, como também já foi falado, a construção de hidrelétrica, embora a energia em si seja limpa, não polua a atmosfera, ela causa inundação de terras indígenas, ou seja, de áreas habitadas por indígenas, independente se está demarcada ou não, obviamente, e áreas com rica fauna e flora também acabam sendo inundadas ali na criação do lago necessário para a produção dessa energia. Ou seja, existe a destruição ali de determinada fauna, flora e arcabouço mesmo humano antropológico, né? Então fica essa questão: hidrelétricas na Amazônia, certo ou não? Isso fica ainda mais interessante, esse debate, quando a gente percebe que a região norte do país, ou melhor, a bacia hidrográfica, né, do Amazonas, ela tem de longe, a maior capacidade inventariada de produção de energia elétrica. Isso quer dizer o quê? Que os rios da Amazônia, existem pesquisas dizendo que a capacidade, a potencialidade daqueles rios é muito grande para produzir energia, ok? Mas essa energia, essa capacidade é extremamente subutilizada. Agora, a região, aqui no centro-sul, a gente tem essa bacia hidrográfica, aí circulada, né, em rosa, ela tem a maior capacidade instalada, que é a bacia hidrográfica do Paraná. Embora a capacidade potencial dessa bacia hidrográfica seja bem menor. Então existe aí essa discussão. Aqui, a gente já está falando aqui mais de baixo, do centro-sul, na bacia do Paraná, a gente tem aquela que às vezes é a primeira, às vezes é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, que é a Itaipu. Notem, construída em 84, ou seja, já faz um belo tempinho ali no período militar. A Itaipu, ela é uma das maiores do mundo, embora, se de fato a gente considerar só a parte brasileira, porque a Itaipu, olha só as cores, né, do logotipo. Notem, aqui verde e amarelo, aqui vermelho e azul, as cores do Paraguai. O Brasil tem direito só a 50% da energia produzida na hidrelétrica de Itaipu. Então, se considerar só essa capacidade brasileira, ela, inclusive, às vezes é ultrapassada aqui pela usina de Belo Monte, ok? Então, 11% da energia brasileira, da energia elétrica brasileira, é gerada pela Itaipu. Notem, 11% de toda a energia elétrica nacional vem de uma única usina, a Itaipu. No Paraguai, a Itaipu é responsável por mais de 80% da energia elétrica consumida no país. Isso quer dizer que se acontece um acidente na Itaipu, qualquer coisa, ela para de funcionar, o Paraguai vai ter que dar um jeito de produzir 80% da energia que eles necessitam de outra maneira. E aqui, para fechar, o grupo das grandes hidrelétricas nacionais,
duas Xingó e Paulo Afonso, ok? Uma da década de 70 e outra aqui dos anos 90, construídas na bacia do Rio São Francisco, ok? Essas são as principais, mas a grande área onde tem uma produção muito grande de energia hidráulica, de energia hidrelétrica, é aqui na bacia do Paraná. Agora, o álcool. O álcool é um debate interessante. O Brasil hoje é o segundo maior produtor de álcool etanol, que a gente já vai explicar o que é. Só fica atrás dos Estados Unidos, que produzem esse álcool através do milho. Aqui no Brasil a gente usa a cana-de-açúcar. E para ilustrar isso eu trouxe uma linha de tempo. Afinal, falar de álcool no Brasil é falar muito também de história. Lá em 1963, assim resumindo, houve o choque do petróleo, certo? Aquele choque do petróleo que os países da OPEP elevaram o preço do petróleo a índices nunca antes registrados. E isso levou diversos países do mundo a buscarem alternativas ao petróleo para não dependerem, né, do que os países da OPEP queriam ou não queriam. Então o Brasil fez a mesma coisa. Em 1975 foi criado o Proálcool, ok? O Proálcool é o Programa Nacional do Álcool, que incentivou através de subsídios governamentais a produção do etanol combustível, que é um combustível obtido pela cana-de-açúcar. Uma tecnologia, vejam, 100% nacional, ok? Existia muito subsídio, tanto para a produção, para o produtor do etanol, quanto para a indústria automobilística. Aqui eu tenho, por exemplo, um carrinho da Fiat, que foi o primeiro a ser comercializado com motor a etanol, a álcool. Esse motor, esse carro, né, representa aí uma série de subsídios que o governo deu para a indústria automobilística produzir carros compatíveis com essa tecnologia brasileira nacional, diminuindo a dependência da gasolina vinda do petróleo. Em 1985, notem, 90% das vendas de carro no Brasil eram de carros a álcool. 90%, ok? Isso é muito grande. Até que, na década de 90, né, lá já entrando no período neoliberal brasileiro, onde essa ideia de subsidiar qualquer setor era vista como um absurdo, a gente tem a queda do preço do petróleo. Essa queda, obviamente, fazia com que as pessoas, as montadoras, enfim, começassem a pensar, poxa, se o petróleo está tão barato, por que a gente vai continuar usando álcool? Né? Então, em 1996, notem, uma década mais ou menos depois, a gente tem a diminuição de 90% para 1% das vendas, ou seja, uma queda brutal, ok, da produção, do uso, né, do álcool como combustível. Isso mudou um pouquinho ali em 2003, quando foram lançados e se popularizaram os carros flex, que agora poderiam abastecer tanto com um quanto com outro, né? E agora ficava mais a questão do consumidor escolher um ou outro, dependendo, claro, do preço que tivesse lá no posto de gasolina. E aqui ressaltando pontos positivos do álcool, é uma energia mais limpa que o petróleo. Ter um carro movido a álcool é ambientalmente, ecologicamente mais correto do que ter um carro movido a gasolina. E claro, a diversificação, mesmo motivo para a energia nuclear, diversificar a matriz energética nacional para não depender só de uma tecnologia, ok? E pontos negativos, dependeu muito de subsídios governamentais, era um projeto muito mais estatal, ok, do que de fato se retirasse os subsídios provavelmente não teria dado certo, como deu até ali meados dos anos 80. E lembrando, o álcool ele é necessário para produzir, é necessário cana-de-açúcar. E cana-de-açúcar vem da onde? Vem da plantação de cana-de-açúcar, né, gente? Então, é necessário uma grande área, uma grande monocultura de cana-de-açúcar para poder produzir álcool. E isso era visto como até inviável. Era inimaginável pensar que o álcool poderia ser até hoje usado 100% dos veículos, porque as áreas para plantio desse tipo de produto seriam muito grandes, que tornariam incompatível, ok? E agora, por fim, falando das energias mais limpas que temos, energia solar e energia eólica.
não tem muito o que falar sobre energia, especialmente sobre energia solar. Ela tem pouquíssimas usinas no país. O Brasil é um país que tem uma capacidade muito grande, natural, muito grande, né, de energia solar, de produzir energia solar, mas falta tecnologia, falta investimento, falta interesse de construir usinas solares que são realmente muito caras. A gente tem aqui no centro do nosso país o tal cinturão do Sol, plagiando o cinturão industrial americano, né, que tem o mesmo nome. O cinturão do Sol aqui no Brasil é outra coisa. É uma área, um cordão brasileiro, onde a gente tem uma condição de insolação, ou seja, de raios solares muito alta, possibilitando uma boa produção, uma possível boa produção de energia solar. Sobre a energia eólica se destacam aqui essas áreas aqui no nordeste do país, ok? A gente tem uma produção e é uma área realmente que tem bastante ventos, que é bastante possível fazer esse tipo de produzir energia dessa forma. Então essa fachada toda do Nordeste, aqui o sertão da Bahia também, ok? Aqui no sul do Brasil também se destacam o litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o litoral sul, ok? É a região mais sul aqui do Rio Grande do Sul e um pouquinho oeste catarinense, ok? Mas é isso. Como a gente viu, é uma fonte energética que aparece na nossa matriz energética elétrica, ali de 6, 7%, mas ainda carece de mais relevância, ok? Essa era a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e deem um like no vídeo, que é bastante importante pra gente. E muito obrigado!